E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu separei pra vocês aqui 7 jogos que tem a história totalmente escondida. Tá ligado? Quando você tá jogando o jogo é da hora pra caramba, você chega no final, zera, nossa senhora, sensacional, mas aí você não entendeu nada da história. Pois é, existem alguns jogos que a história é contada de um jeito diferente, pela descrição dos itens, detalhes espalhados pelo mapa que você acaba não percebendo. Então é isso que a gente vai ver hoje, mas antes, não esquece daquele ritual padrão, deixa o seu joinha no começo do vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for um inscrito, porque agora de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da noite, tem vídeos novos, então ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. Tudo que a gente sabe ao começar um novo jogo em Dark Souls é o que é dito na abertura. Resumidamente, ela nos conta que antigamente o mundo era dominado por dragões, aí surgiu a primeira chama, uns malucos começaram a absorver algumas almas poderosas que acharam perto dela, ficaram monstrão, bateram nos dragões e a humanidade começou a dominar o mundo. Mas aí a chama começou a se apagar, um dos malucos acabou se sacrificando para estender a chama e o reinado da humanidade também. Mas acabou que a humanidade foi amaldiçoada. Essa maldição basicamente transformou boa parte das pessoas em mortos-vivos que revivem sempre que morrem e aos poucos vão perdendo a sanidade até se tornarem zumbis doidos chamados de Hollow. Nós somos um desses mortos-vivos aqui, galera, que escapa de uma prisão e dá de cara com uma tarefa de tentar reacender a primeira chama de novo. Daí pra frente a gente sai pelo mundo e o jogo não conta mais nada pra você, até que você acaba se deparando com alguns personagens que foram citados na abertura, alguns NPCs te dão algumas dicas ali e aqui, mas no fim você precisa investigar pra entender a história, você tem que se esforçar muito pra você entender a lore por trás de Dark Souls. O negócio é tão absurdo que pra entender tudo, a comunidade de fãs mais dedicadas ali teve que se reunir em fóruns, ler a descrição de todos os itens, examinar ali tudo que dava pra examinar e fazer quase um trabalho de historiador e arqueólogo dentro do jogo. E hoje inclusive é quase impossível achar alguém que manje da história sem ter lido pelo menos meia dúzia de artigos ou assistido alguns desses vídeos aí de mais de meia hora que explica tintim por tintim e é bizarro, velho. Os caras esconderam o negócio de um jeito loucão. Mas o jogo é sensacional, apesar que você morre toda hora. Por mais que Metroid seja um game clássico com uma das protagonistas mais icônicas da história dos videogames e um dos universos mais bem desenvolvidos também, ele nunca foi um jogo de muitas palavras, sempre deixando a história nas entrelinhas, e isso é ainda mais explícito. O Metroid Prime é uma continuação de Metroid Zero Mission e mostra Samus vagando pelo espaço depois de derrotar um grupo de piratas espaciais à procura de um jobzinho novo, até que ela intercepta um pedido de socorro, vai investigar e encontra uma nave com piratas sobreviventes em estado debilitado e precisam investigar o que tá acontecendo ali. Acontece que nem essa introdução o jogo conta pra gente. Eu tô contando pra vocês aqui, você fala, nossa, mas como assim o jogo não tem história? Pois é, nem isso é contado. Na abertura do jogo, ele só mostra um texto dizendo que a gente interceptou um sinal pedindo socorro, mostra a gente descendo na nave e não fala mais nada. O que tá acontecendo a gente descobre jogando, encontrando os monstros e escaneando cada um dos inimigos, porque aí você consegue pegar algumas informações, também tem computadores e equipamentos pra você encontrar relatórios dos piratas, e a gente pode ler, e aí sim descobrir o que tá acontecendo. Então assim, o jogo ilustra a história pra você, é só se você explorar mesmo o game. É até legal, né? Sem isso, a gente não entende quase nada e é como se o jogo não tivesse história. Às vezes você não entende muito bem inglês, você vai jogar o jogo, meu filho, você vai pegar os negócios ali e você quer só chegar no final. Você vai matar os chefões e não vai entender quase nada. Jogos de ação hack and slash não precisam ter uma história bem elaborada, só precisam contextualizar o que tá acontecendo, botar a gente pra bater em vagabundo, enquanto tenta fazer pelo menos ali o mínimo de sentido pro jogador, né? E Bayonetta faz basicamente o contrário disso. Nesse game aqui, jogamos com a Bayonetta, que é uma bruxa super poderosa, que é a última descendente de uma ordem de bruxas milenares, que foi revivida sem memória e acaba no meio de uma guerra entre anjos e sábios contra bruxos e demônios, enquanto tenta descobrir mais sobre o seu passado. Nossa, a primeira vez que eu joguei, velho, eu não entendi quase nada. É um negócio de futuro, passado, presente que eu não tô entendendo, é um negócio bugado. E o objetivo aqui é meio que se vingar de quem desgraçou aí ela no passado. Agora, quem que é essa ordem de bruxa? Qual é desses demônios aí? Qual é a cidade que você vive? Como é que é isso aí? Me conta como é que eu faço pra saber. Pois é, nada disso é mostrado na história principal do jogo e só dá pra descobrir mesmo de verdade se você for atrás de ler um por um dos 20 documentos chamados de Cadernos do Antônio, que foram escritos sobre um jornalista doido obcecado pelas bruxas e que estão totalmente espalhados aí, e
escondidos pelas fases do game. Então se você quiser entender completamente sobre a história da Bayonetta, meu filho, vai atrás. No naipe Castiane gosto. Cabelo cortadinho, pá. Reguinha, aquele disfarçadinho. E já que a gente tá falando aqui de jogo japonês, por que não falar do rei dos jogos japoneses com a história complicada, né? Que é o Kingdom Hearts. Tem 258 mil jogos. O cara que pegou o Kingdom Hearts 1 zerou. Ah, vou jogar o 2. Ah, agora saiu o 3. Não entendeu nada. Nada, porque tem tanto jogo no meio ali que saiu e mudou a história, que quando você vai jogar a continuação, meu filho, não faz sentido. E assim, né? Além de ter precisado de mais de 10 jogos e de uma curta-metragem pra contar a história desse jogo maluco aí, que mistura Disney com Final Fantasy, garotas de anime com cabelo espetado se batendo com chaves gigantes, nem toda a história do jogo é possível de ser absorvida só jogando. E mesmo no último game da saga principal, tem um monte de detalhe escondido pra você investigar. No terceiro jogo, depois de você zerar, tem muita coisa crucial na história que fica em aberto, você não entende o que tá acontecendo. Você só consegue descobrir se voltar ao jogo e passar em todas as fases que você completou derrotando os chefes secretos e portais misteriosos de desafios que te recompensam com alguns documentos secretos escritos pelos vilões do jogo, que te ajuda a entender um pouco melhor a história. Até porque, né, não existe nada mais legal do que ter que ficar catando papel e lendo o texto, né? Pelo amor de Deus, depois de quase 100 horas de jogo. Oh, please, you couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me. Ó, Metroid tinha uma história misteriosa, Dark Souls tem uma história totalmente contada nas entrelinhas, e Hollow Knight é um jogo que mistura os dois e eleva a doideira da história oculta à 10ª potência. Se liga, o jogo não tem nenhuma abertura pra contextualizar o que tá acontecendo direito, só te joga no mundo, vai te ensinando os comandos e mostrando o universo do game pra você aos poucos. Aí você fala com um NPC aqui e outro ali, vai aprendendo mais sobre a história daquele mundo, observando os detalhes e lendo descrições dos itens também. O jogo tem tanto detalhe que os vídeos explicando a história chegam a dar mais de 1 hora de duração e até hoje ninguém sabe 100% as explicações do que o jogo tá acontecendo. É bizarro, mano. Pra vocês terem uma noção, além de ir atrás de livro e material escrito fora do jogo, tem fãs que estão catalogando e traduzindo símbolos e runas espalhadas pelo fim do jogo pra descobrir o significado deles e ver se entendem mais da parte da história. É uma loucura. Sei lá, o criador criou um alfabeto novo, símbolos novos, e a galera tá tentando traduzir e buscar sentido pra isso. Imagina. Antes da empresa BioWare ser contratada pela EA Games e fazer clássicos como Dragon Age, que a gente já conhece, o Mass Effect também, eles antigamente trabalhavam com a LucasArts e faziam uma série de RPGs dos Star Wars, que era chamado de Knights of the Old Republic, que tem uma história tão grande e tão densa que, se bobear, é maior do que a dos filmes, galera. É muito doido. Especialmente do segundo jogo, que ele tinha um nível muito alto de personalização e sua experiência dentro do game era quase completamente diferente dependendo do jeito que você jogasse. Se você fosse bonzinho, a história acontecia de um jeito. Se fosse malvado, acontecia de outro. E pior, até seu gênero, se você vai escolher ali a raça e tal do seu personagem, influenciava em como os outros iam te tratar e quais diálogos você ia ter com eles. Olha só o tamanho de possibilidades que isso cria quando você vai jogar o jogo e como isso pode interferir tão grandemente dentro da história. Era tanto diálogo diferente que é quase impossível você entender toda a história e sacar todo o contexto do que tá acontecendo no jogo sem ter zerado pelo menos umas 2 vezes. Uma de cada lado da força e lido depois alguns diálogos alternativos na internet também pra entender um pouco melhor. Porque dependendo da raça, do estilo do seu personagem, vai acabar gerando um contexto diferente que, se você não entender muito bem a história, você não vai entender por que as pessoas estão te tratando daquele jeito. É bizarro. As palavras, mestre, as palavras, passa. E pra finalizar a lista aqui, vamos falar de um jogo clássico de puzzle da Valve que se passa no mesmo universo de Half-Life, em que, se você não prestar atenção, acha que não tem história nenhuma, que é o clássico Portal. O que você sabe ao começar o Portal é que está numa empresa chamada de Aperture, que fabrica armas de portal, e você precisa testar a arma resolvendo vários quebra-cabeças feitos por uma robozinha sem vergonha, né? E extremamente cínica, que te promete um bolo no final dos testes. Obviamente, é tudo lorota. Quando chega no final dos testes, a cidadã tenta te matar e tudo vira de cabeça pra baixo. Cidadã não, né? Porque é um robô maligno. Nossa, velho, aquela... dava raiva, velho. Mas no fim das contas, existe muito mais detalhes e pistas sobre a GLaDOS. Existem diversas salinhas escondidas com escritos na parede denunciando as mentiras do robô. Uma porrada de recados de outras cobaias como você também, que acabaram morrendo. E no segundo jogo, tem uma história mais definida. Essas pistas adicionais escondidas são ainda mais
doidas. E além de mostrarem conexões mais profundas com o universo de Half-Life, ainda dão pistas sobre o passado da nossa própria personagem e da própria GLaDOS. Tudo em salas secretas e em documentos escondidos que passa batido por quem joga sem prestar muita atenção. Às vezes, mano, tá na sua cara e você nem percebe. E aí, me veio a ideia, por que não comer terra? E é isso aí, galera. Você lembra de algum outro jogo que você jogou, que a história não fazia sentido, aí você foi pesquisar na internet, o jogo é contado ali pelos documentos, tem muitos segredos escondidos? Comenta aqui embaixo, eu quero saber se existem outros jogos também. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de contribuir deixando o seu joinha, isso ajuda demais a gente continuar fazendo esse trabalho diário pra vocês. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações e não saia do canal. Tem muitos outros conteúdos pra vocês. Tem um vídeo aqui que eu mostro, que é jogos que estão conectados no mesmo universo e você não sabia, porque a gente falou aqui do portal e tudo mais. É bem interessante e eu acho que você vai gostar bastante. Aqui embaixo também tem mais conteúdo pra vocês acompanharem, beleza? Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu pela audiência e tchau, tchau.